Toma cuidado com isso. Quem é aposentado por invalidez pode trabalhar? Hum, vamos ver isso aqui e outras regras também para você não ficar sem sua aposentadoria e poder maximizar o seu benefício. Imagine uma pessoa que passou a vida toda exercendo uma profissão exigente como a de eletricista. Depois de anos de esforço, um acidente grave muda tudo. Essa pessoa precisa se afastar do trabalho e acaba conseguindo a tão necessária aposentadoria por invalidez. Hoje ela é chamada também de aposentadoria por incapacidade permanente. E o auxílio doença, benefício de incapacidade temporária. Só que para facilitar, vamos continuar chamando pelos nomes antigos aqui, beleza? Então vamos lá. No início, isso traz um alívio, afinal, garante uma renda mensal para manter a família, mas com o tempo, compromissos financeiros aumentam e surge uma dúvida comum. Será que eu posso fazer um bico para ajudar nas despesas? Você já pensou nisso? Conhece alguém nessa situação? Será que quem está aposentado por invalidez pode voltar a trabalhar? A resposta não é simples. Se você não entender bem as regras, pode acabar entrando uma grande dor de cabeça com o INSS. Então, vamos ver como que funciona a aposentadoria por invalidez. O que acontece se você voltar ao trabalho? Aposentadoria por invalidez, como eu disse, desde novembro de 2019, chamada de aposentadoria por incapacidade permanente. Presta atenção, ela é destinada a quem não pode mais exercer nenhuma atividade profissional de forma definitiva, motivo de saúde. Então é para quem não pode mais exercer nenhuma atividade profissional. Não é só a atividade que você exercia, né. Tem casos, né, se você trabalhar a vida inteira como caminhoneiro, aí você está lá com 50 e poucos anos, né, aí sofre um acidente, alguma coisa assim, para você se recolocar no mercado de trabalho fica difícil, é possível buscar o benefício, tá bom? Mesmo que talvez em tese você poderia ser, por exemplo, eu conseguiria ser atendente de telemarketing ainda, né? Mas eu só sei ser motorista. Então, eu só sei ser cozinheira. Cozinhei minha vida inteira. Como é que eu vou agora me recolocar no mercado de trabalho? Então, ainda dá para pedir esse tipo de benefício, tá bom? Vem comigo. Ter uma doença não é o mesmo que ter direito a essa aposentadoria. A doença ou essa incapacidade, né, é o primeiro passo, só que requisitos. Incapacidade total e permanente. O segurado precisa estar totalmente impossibilitado de trabalhar, sem chances de reabilitação. Por exemplo, doenças degenerativas, lesões graves, amputações, quadros clínicos, não permitem nenhum trabalho. Hoje em dia está muito comum a depressão também. E aí você já pode se perguntar, mas qual que é a diferença entre incapacidade total e permanente? Não é a mesma coisa? Não, pessoal. A incapacidade pode ser total ou parcial. Total, você não consegue trabalhar em mais nada. Parcial, a sua capacidade está reduzida, mas você ainda consegue trabalhar, ainda que com dificuldade. Agora, permanente ou temporária. Então, a total ou parcial diz respeito, né, ao nível dessa incapacidade e pode ser permanente ou temporária, que diz respeito ao tempo que essa incapacidade vai te acompanhar. Tá? Então, total e permanente não é a mesma coisa, por isso que tá as duas palavras aqui: total ou parcial e permanente ou temporária, tá bom? Então pode ser total e temporária, pode ser total e permanente, pode ser parcial e permanente, pode ser parcial e temporária, tá bom? Segundo ponto, a qualidade de segurado. É preciso estar com a qualidade de segurado no momento em que a incapacidade for comprovada. O que pode ocorrer se a pessoa estiver contribuindo para o INSS ou recebendo outro benefício, menos auxílio acidente, período de graça que varia de 3 até 24 meses, dependendo do histórico de contribuições. Terceiro requisito, a carência mínima de 12 contribuições mensais, via de regra que é essa carência, né? A maioria dos casos exige um mínimo de 12 contribuições em dia para o INSS. Às vezes você não vai poder fazer uma retroativa.
Algumas doenças graves dispensam essa carência, como esclerose múltipla, câncer, tuberculose ativa, tá? Então, algumas doenças você nem precisa dessa carência. Só precisa ter alguma contribuição em dia, estar dentro desse período de graça, estar dentro da qualidade segurada. Outro ponto, nem toda doença garante aposentadoria. Então, qualquer doença eu me aposento? Não. A doença não significa automaticamente incapacidade. Por exemplo, Maria, assistente administrativa, foi diagnosticado com doença celíaca. Apesar dessa condição, no caso dela, ela continua trabalhando normalmente. Então, mesmo com uma doença, se não impedir a pessoa de trabalhar, não tem direito à aposentadoria por invalidez. O principal ponto não é comprovar a doença. O principal ponto é comprovar incapacidade permanente para o trabalho. E como comprovar essa incapacidade? Porque doença tem a CID, tem laudo, atestado, né? Como comprovar a incapacidade? E para a aposentadoria por invalidez é o que nos interessa aqui. Vai ter que passar por uma perícia médica do INSS. Esse perito vai analisar relatórios e laudos médicos, exames recentes, histórico clínico detalhado. Pessoal, toma cuidado. Você vai em perícia sem orientação, vai ser negado, tá? Eu aposto um sonho de valsa com você. Se for em perícia médica sem orientação, provavelmente vai ser negado. A ordem agora é negar tudo, tá? Então o médico vai fazer, o médico perito vai derrubar uma caneta, vai pedir para você pegar, você vai todo solícito, vai lá querer ajudar. É um teste, né? Além de outros testes que eles fazem. E muitas vezes eles nem olham seus relatórios e laudos médicos, tá? Então tem que ter uma orientação do advogado, é muito importante. Ou depois, né, se na perícia do administrativo do INSS for negado, você pode entrar com uma ação judicial e aí vai ser outra perícia médica, com outro médico, outros requisitos. Tá bom, quanto mais completo e atual for o conjunto de documentos, maiores as chances de o benefício ser concedido, né? Se o INSS negar, isso aqui é muito importante. Então, primeiro, saiba que existe a nossa análise completa de aposentadoria. Muitos escritórios fazem análise completa, que é tudo que você trabalhou até hoje, né? Então, vínculo, se está tudo certo no CNIS, tempo especial, tinha 2 empregos, o INSS só está considerando um. Então, todos esses erros, né? O pessoal faz a aposentadoria análise completa e depois faz o planejamento previdenciário, outro serviço que seria daqui para frente, né? Como que você vai se aposentar, você vai melhorar a sua aposentadoria, quer pegar a melhor regra possível. Então, no nosso escritório, para essa semana eu estou autorizando uma condição diferenciada. Em vez de cobrar análise completa tanto, mais planejamento previdenciário tanto, em vez de fazer 2 serviços separados, eu estou pessoalmente autorizando um 2 serviços em um só. Tá certo? Você vai contratar só uma vez, vai pagar uma vez, parcela até 12 vezes no cartão, não tem problema nenhum. E vai ter acesso tanto à análise completa como ao planejamento previdenciário. Para isso, entre em contato no WhatsApp 61 98522 0420, pede para falar com a Bárbara, tá bom? Bárbara, nossa chefe de atendimento do setor comercial, e fala a palavra condição especial. As palavras, né? Escreve assim: ó, eu quero saber se eu posso me aposentar, e eu vi que o professor Nakamura autorizou os 2 serviços em um só pagamento, tá? Então, ela vai te passar essa condição especial, inclusive, já pede, se quiser, parcelar em até 12 vezes no cartão de crédito, tá bom? Então, condição especial vai ser o seu código aí para você conseguir esse serviço, né? Em vez de 2 pagamentos, você só vai fazer um pagamento e vai ter os 2 serviços, tanto a análise completa como o planejamento previdenciário, tá bom? E se o INSS negar? É muito comum, né? O INSS negar o pedido, mesmo com provas médicas, mas não se desespere. Você pode recorrer na justiça, onde a análise costuma ser mais criteriosa, médicos especialistas em perícias judiciais. Muitas vezes o médico do INSS que vai lá, ele é um clínico geral, ou ele não é ortopedista, por exemplo, ou ele não, sabe, não é especialista na área. Ele vai lá, faz o laudo lá, a ordem é negar para todo mundo, ele vai e nega.
Então, muitas pessoas conseguem aposentadoria por invalidez somente depois de decisão judicial, tá? Então, antes de entrar com pedido, o ideal é buscar a orientação de um profissional da área previdenciária. Lembrando, pessoal, também nessa condição especial que eu estou autorizando, você contratando o nosso serviço, além de você ter dois serviços em um, se você já tiver o direito de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, a gente vai dar entrada sem custo adicional, ficando depois só honorários aí que a gente vai combinar tudo certinho, tá bom? Fica tranquilo quanto a isso. Aposentado por invalidez, pode trabalhar? Não pode. A lei previdenciária é clara. Quem recebe aposentadoria por invalidez não pode exercer nenhuma atividade remunerada. Artigo 46 da Lei 8.213 determina que, se a pessoa voltar a trabalhar voluntariamente, a aposentadoria será cancelada automaticamente a partir da data do retorno. Por exemplo, o Belisário se aposentou por invalidez, decidiu voltar ao trabalho por conta própria durante 3 anos, ficou recebendo o benefício sem que o INSS percebesse. Quando o órgão descobriu, o benefício foi cancelado. Ele teve que devolver o valor recebido indevidamente. Trabalhar recebendo aposentadoria por invalidez é crime? Sim, se o aposentado voltar ao trabalho e continuar recebendo o benefício, pode ser enquadrado por estelionato previdenciário, certo? É crime, pode dar pena de até 5 anos de prisão e multa. O que acontece se o INSS descobrir? Aposentado por invalidez pode enfrentar a consequência administrativa, cancelamento do benefício, a consequência civil, que é devolver os valores, consequência penal, processo criminal por estelionato previdenciário, que quando você comete um crime contra a administração pública, pode ter aumento até de 1/3, tá bom? Da pena. O prejuízo pode ser enorme. Então, se eu quiser voltar a trabalhar, estou achando minha aposentadoria muito baixa, eu posso voltar a trabalhar, conseguir uma oportunidade boa, que vai valer a pena. Então, se a sua condição de saúde melhorou, você pode comunicar ao INSS, solicitar o cancelamento voluntário do benefício, tá? E, pessoal, depois, se piorar a situação de novo, você pode fazer o novo, entendeu? Por isso que a gente não recomenda você cometer nenhuma fraude, nenhum estelionato contra o INSS. Então, faça um planejamento previdenciário antes de voltar a contribuir. Às vezes, você pode obter uma nova regra de aposentadoria em pouco tempo, e essa orientação especializada evita prejuízos. Perguntas frequentes: existe alguma situação que a aposentadoria por invalidez não pode ser cortada? Sim. Quando o aposentado tem HIV, AIDS, tem 60 anos ou mais, ou tem 55 anos ou mais e recebe o benefício há mais de 15 anos. Voltar a trabalhar faz perder o benefício? Sim, uma das principais causas de cancelamento da aposentadoria por invalidez. Pode trabalhar como Uber, MEI, autônomo ou vender produtos? Não pode. Aposentado por invalidez não pode trabalhar de forma alguma, nem microempreendedor, nem revendendo Avon, Natura, nada, tá? Se o INSS descobrir, vai cortar o benefício. Não confunda com a aposentadoria PCD. A aposentadoria da pessoa com deficiência tem requisitos bons, uma das melhores aposentadorias. Essa PCD, você pode continuar trabalhando sim, tá? Não precisa se esconder do INSS. Pode trabalhar fora do Brasil? Também não. Trabalhar em outro país configura o mesmo descumprimento das regras. É claro que aí a fiscalização é só com denúncia, né? Só se algum vizinho seu lá no outro país descobrir e te denunciar. Então, quem recebe aposentadoria por invalidez não pode trabalhar, nem em bico, nem como autônomo, nem com CNPJ, nem em outro país. O INSS cancela o benefício, você pode ser obrigado a devolver todo o dinheiro, e ainda pode responder pelo crime de estelionato previdenciário. Se a sua condição mudou, quer trabalhar de novo, pode comunicar ao INSS e futuramente, né, a situação piorar de novo, pode fazer um novo pedido de aposentadoria. Então, achou útil? Compartilhe esse conteúdo com quem precisa entender essas regras. E nosso novo aplicativo, horadeaposentar.com.br, está lançando aí um aplicativo para todo o Brasil, para você poder obter a melhor aposentadoria. Deus te abençoe grandemente, um grande abraço. Escreva aqui e até a próxima.